Eu tinha perguntado se justamente está contando o vice-governador, o governo do estado, com essa assessoria, não sei se esse é o termo mais correto, mas um apoio tanto da ONU quanto da Patrícia, ambos são órgãos da ONU, né? A OIM e a Acnur. A Acnur é o alto comissionado da ONU para refugiados. A Patrícia, então, está representando aqui a Acnur, e a OIM, que é a Organização de Imigrantes da ONU, que já trabalha no Brasil também, o Roraima, né, na operação acolhida lá dos venezuelanos, que lá também tem abrigos temporários, que são pessoas da Venezuela que chegam no Brasil imigrando e depois são interiorizadas no país em busca de trabalho que o governo federal encaminha. Ou seja, tanto a Patrícia quanto a Maria são pessoas que têm expertise, têm know-how nessa área de habitação provisória. Elas e as suas organizações, né? A OIM... A Acnur e a OIM. A ONU tem vários braços, digamos tem a Unesco, assim, né? Tem a Unicef, tem, enfim, uma série de... Isso. E aqui estão representadas a Acnur, que é refugiados, e a OIM, que é migrantes, né? Exatamente. Aquele termo migração climática que a gente tem ouvido, né? É isso aí. Exatamente. Então, o que é que nós estamos montando aqui? Primeiro que eles estão fazendo várias atividades, depois elas podem relatar quais são as atividades que fazem, porque não fazem só isso aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, só isso, modo de dizer, porque isto é realmente algo inestimável, né? Que nós estamos tendo de apoio do que há de melhor no mundo, né? Na acolhida de pessoas, com entidades que têm muita experiência, como falei, no Afeganistão, no Iraque, em Bangladesh, Congo e assim por diante, né, que são países que muitas vezes a gente vê na televisão, né, a imprensa cobre aí aquelas ações da ONU para acolher essas pessoas. E eles estão nos apoiando da seguinte forma: a Acnur está nos fornecendo as casas temporárias para que a gente vê aquele que a gente vê na televisão. Pronta. Né, vamos botar casinhas, na live. Eu chamo de casinhas, né, mas tem um House Relief. Relief House Units, e a gente está chamando no Brasil como são as unidades habitacionais ou de acolhimentos emergenciais. São as mesmas estruturas que o Acnur utiliza em respostas do mundo inteiro para questões de conflitos, deslocamento forçado. Nós temos elas instaladas, inclusive, no norte do Brasil. A gente trabalha em parceria. A Maria estava aí no norte comigo antes de ir para a Colômbia. E nós trabalhamos na resposta no norte para a crise venezuelana, né? Então, são unidades de emergências que a gente instala para fazer esse acolhimento provisório. Exatamente, é montado em 4 horas com 6 pessoas, né? A gente já montou uma, foi feito um treinamento nessa primeira montagem. E agora estamos prontos para montar as demais, né? Porque é uma montagem muito rápida, realmente. Uma casa que tem conforto térmico, tem fotovoltaica, energia fotovoltaica. Então, a luz, a energia da casa, né? A luz interna da casa é alimentada por luz solar. E ela é muito rápida, realmente, de montar. Eu fui lá conferir, muito legal. E a OIM, por outro lado, está nos apoiando na gestão desses abrigos, porque é muito complexo você gestionar, né? Em torno de 800 pessoas por abrigo, por centro comunitário de acolhimento, né, que é o que a gente está chamando, que são estruturas que nós vamos montar em parceria com a FEComércio e com o SESC, né, que está financiando o projeto. Então, eles já contrataram, terminaram de contratar na segunda-feira, empresas privadas que vão fornecer os banheiros, os chuveiros, as cozinhas comunitárias, a lavanderia comunitária. Ontem assinamos termo de doação de 4 empresas privadas que estão doando o Espaço Kids, brinquedos para as crianças, com toda uma linha pedagógica para as crianças da primeira infância. Também máquina de lavar e secar, uma empresa privada doou. E também a internet, bem como também banheiros móveis. Então, a gente está com uma série de ações, né, onde a OIM, então, se encaixa, fazendo depois a gestão desse abrigo, porque você tem que ter todo um know-how, quer dizer, saber fazer o acolhimento com carinho, com solidariedade, mas também com profissionalismo, né? Então, por isso que a gente buscou esse apoio que é tão importante da OIM, que está com uma série de colaboradores aqui em Porto Alegre, que vai fazer um grande projeto. As casinhas, né? A gente fala casinha, parece que né? Não é as casinhas, as casas. A estrutura, a gente está mostrando na live agora, né? Ela pode ser montada em... São 4 horas com 6 pessoas e são unidades de emergência. E qual é o material dessas casas? Então, ela é composta de 2 materiais principais. Elas são painéis, uma espécie de um plástico, tem um nome complicadíssimo. Mas é um acrílico, um plástico. Isso, mas ele é um plástico tratado com tinta para incêndio, com a questão de incidência de radiação solar. Ele tem uma malha também que protege a questão de umidade, de mofo. E as estruturas são de aço cromado. Então, por isso ela é uma estrutura emergencial, ela assemelha uma tenda, mas que tem uma durabilidade um pouco maior. E uma resistência maior também. Ela tem uma resistência maior.
Agora, as unidades de acolhimento emergenciais, essas casas, como são chamadas, as RHUs, né, em inglês, que a gente fala, elas têm uma capacidade, uma durabilidade de até 3 anos pelo fabricante. Meninas, vocês estão acostumadas com zonas de conflito e de tristeza, né? Sim. Enfim, só de vocês estarem aqui no Rio Grande do Sul, acho que demonstra pra gente o tamanho do problema que a gente está vivendo, né? Com milhares e milhares de pessoas que perderam suas casas, né? Enfim, né? Muito assustadas. Como é que vocês estão lidando com as pessoas? Se pudesse comparar com pessoas de outras zonas, né? Que geralmente são de conflito, né? São de pessoas que estão saindo por muita violência dos seus locais, enfim, né? Como é que vocês estão recebendo as pessoas? O que elas estão chegando em vocês quando vocês têm esse tete-a-tete, essa conversa? Faz parte, né, do nosso trabalho, que é o mandato do Acnur, por exemplo, da Agência para Refugiados, é a proteção. Todos nós temos como foco a proteção das pessoas. E dentro dessa proteção das pessoas tem um trabalho com essa comunidade. Eu, sendo brasileira, é super impactante. Eu vim de operações como do Sudão do Sul, que é fronte de guerra. E então é super impactante, mas a gente tem um trabalho justamente de conversar com essas pessoas, de entender a comunidade. O trabalho do Acnur, além desse espaço todo de apoio técnico para esses centros de acolhimentos e doações de alguns materiais para o governo de estado, a pedido do governo federal, a gente também tem trabalhado acessando a comunidade, identificando quais são os problemas. O Rio Grande do Sul, para a gente, tem um carinho muito especial, falo quanto ao Acnur. É o terceiro estado que maior acolheu refugiados no Brasil. Terceiro estado? Terceiro estado que acolheu refugiados no Brasil. Então, além dos gaúchos, que a gente está aqui para todos eles, mas são pessoas de outros estados, de outros países, que buscaram sua moradia e que hoje em dia fazem parte da comunidade. Sim, venezuelanos, haitianos vieram para cá. E foram acolhidos. Isso, e pessoas de outros estados. Então, é um estado, assim, que quando nós vimos o problema todo, internamente mobilizamos e viemos, assim, como a gente pode ajudar. Então, não só a nível do governo do estado, a gente está à frente dessas comunidades, conversando com elas, identificando. Imagina, existem pessoas que ainda estão fora dos abrigos, os abrigos não vão ser para 100% das pessoas que precisam, né? E elas estão em casa de famílias, em pequenas associações. E nessas comunidades também a gente está à frente junto com o governo de estado, tentando apoiar, seja com identificação de necessidades, serviços de documentação, apoio psicossocial e tem também formação dessas redes de assistência social e de capacitação, a gente poder trazer toda a nossa expertise para eles. E quem que vai para esse tipo de casa? Enfim, qual que tem são as pessoas? Os critérios, enfim. Nós temos 2 termos de cooperação, com a Prefeitura de Porto Alegre e outra com o município de Canoas. O governador Eduardo Leite assinou junto com os prefeitos. E nós ali montamos as tarefas de cada ente federado, de cada entidade que está organizando. A tarefa de selecionar as pessoas que vão para os centros humanitários de acolhimento é dos municípios. Então, naturalmente, vai ter critério de renda, né? E prioritariamente as pessoas que estão em abrigos, né? Mas, veja bem, nós temos pessoas que estão precisando muitas vezes de acolhimento e que não estão em abrigos, que estão em casa, como a Patrícia falou, de terceiras pessoas. Um parente, por exemplo. São acolhidas. Então, tem família que eu tenho notícia, né, que estão acolhendo mais 10 pessoas, né, em casas muito pequenas, talvez sem a estrutura necessária, gerando um custo muito grande para essa família. O Estado, inclusive, está pagando estadia solidária para os municípios que quiserem repassar recursos para essas famílias que estão acolhendo outras. E também pessoas que eu tive anteontem, em Eldorado do Sul. Né, e vamos falar disso, gente, na rodovia. Na BR-290 ali, é fácil encontrar aqui. As pessoas estão acampadas de maneira totalmente arcaica, né? Precária. Arcaica mesmo. Isso é inadmissível. Com uma lona preta, né? Com sofá, criança, nenê de colo. Nenê, idosos. Com os cachorros atados, alguns animais atados. E fora que ali passa PG, caminhão, ônibus. E essas pessoas vão para esses lugares. É possível que sim. É possível que sim. É um dos públicos que podem ser atendidos, né? Naturalmente. Onde é que vão ser essas comunidades provisórias, vice-governador, e quantas famílias devem ser acolhidas nelas? Em torno de 3.700 pessoas nos 5 locais que foram indicados pelas prefeituras de Porto Alegre e Canoas. Que o senhor repetisse esses locais? Canoas, então, vai ser na Avenida Guilherme Michel, próxima à Refap. É um local muito bem localizado, ali próximo à refinaria. A gente chama de Centro Refap, exatamente porque é muito próximo, né? Então é um local alugado, um terreno alugado que a Prefeitura de Canoas alugou.
E estamos em a operação Veloz lá que serão colocadas as casas emergenciais da Acnur. E também no Centro Olímpico Municipal, que é um local onde já abriga pessoas no ginásio de esportes. Então nós vamos montar uma estrutura mais adequada no campo de futebol ali, com a drenagem necessária, etc. Elas podem ser montadas fora do ginásio? Dentro do ginásio, desculpa. Porque tem energia, nós não utilizaremos... Tem que ser uma área aberta. Uma área aberta, até porque as casas da Acnur é um modelo e temos as estruturas contratadas pelo SESC, pela FEComércio. Entendi. Que são uma espécie de hospitais de campanha, não é, adaptados para moradias, né, temporárias, naturalmente. Claro. Né? E, por fim, em Porto Alegre, nós temos o Centro Vida, que já está em velocidade altíssima lá de drenagem. A gente está quase finalizando ali os serviços preliminares, que fica ao lado do ginásio, onde é abrigado... Hoje tem 600 pessoas naquele ginásio. É enorme, sim. E mais um ginásio tem 800 animais, né, cães e gatos abrigados também. Eu estive lá visitando. Então, ao lado, nós vamos fazer um centro humanitário. E aqui em Porto Alegre, ainda no estacionamento, que fique claro, não é na pista, né, porque deu polêmica sobre isso, é o estacionamento do Porto Seco. E também no Centro de Eventos Municipal Hervino Besson, que é na Zona Sul, na Vila Nova. Então, nós temos capacidade para abrigar, sendo necessário, até 3.700 pessoas. Por isso que é importante ter alguém para gestionar isso, né, de maneira adequada, com profissionalismo, com experiência, com solidariedade e carinho também, porque as pessoas precisam muito disso nesse momento. E também toda a estrutura necessária, né? Vai ter espaço kids, vai ter o espaço para os animais, vai ter... E a partir de quando, vice-governador, essas pessoas já vão estar acomodadas nessas comunidades? Essa é uma pergunta que todos me fazem, né? Na verdade, esse projeto, se nós fôssemos tocar ele ordinariamente, teria aí 6 meses, 8 meses para a gente organizar tudo. A gente está fazendo em 40 dias, né? Tempo recorde. A gente quer agradecer de novo o SESC e a FEComércio, que conseguiu financiar. A gente convidou eles para falarem aqui, porque eu acho que é bonito, né? O que está sendo feito pela FEComércio, pelo SESC. Alto. Porque é grana, né, gente? Não, pensa, vocês fazem... As pessoas fazem obras... É caro, é muito caro. Quem faz evento sabe, montar uma estrutura é caro. Só que, enfim, a agenda não deu, né? A gente entende, mas... fica aqui o reconhecimento, aí o agradecimento, porque realmente é um investimento que deve vir a ser alto, né? Em virtude da escala que nós estamos fazendo. E o tempo que pode demorar para manter as pessoas acolhidas, porque as pessoas têm que receber a sua casa, né? Quanto tempo demora para receber as suas casas, né? Tem gente do Vale do Taquari, vou repetir o que nós dissemos, da enchente de setembro, nós estamos em junho, que segue em abrigo. Por isso é que eu fico bastante triste de ver, ouvir leituras e opiniões de que sou contra a cidade... A cidade provisória nem é o termo, a gente já corrigiu. Eu sou contra centro de acolhimento e tal. Onde é que vão ficar essas pessoas? Essas pessoas hoje onde é que elas vão ficar? Na casa de quem? Elas estão no chão. Estão na rodovia. Eu tive em Eldorado, tive em Porto Alegre, enfim, o governador está visitando os abrigos, eu estou visitando os abrigos. É triste de ver, né? Eu, como vice-governador, fui incumbido pelo governador de coordenar a área da primeira infância. Então, me toca muito essa questão das crianças, até por ser pai de uma menina de 6 anos. E eu vi situações que eu me arrepio falando, né? Que são situações inadequadas para ser educado de crianças. Não fala para as pessoas por exemplo, entenderem. Eu vi uma menina lá em Eldorado de 4 anos de idade que foi abusada pelo pai, que tem sífilis congênita, que tem necessidade de leite especial, certo? Inclusive nós conseguimos lá rapidamente o leite que estava necessitando, que é intolerância à lactose, à caseína, e com problema de autismo, né? Com espectro autista. Então, essa criança está numa situação completamente inadequada, porque ela está num ginásio de esportes, onde tem colchões jogados no chão, lá, né? Organizados no chão, não tem cama. O pai foi preso? Né? O pai está foragido, segundo a mãe, que eu conversei com a mãe da criança. Mas assim, a menina esperta, nos emociona mesmo, né, falar sobre isso, porque ela é esperta, ligada, ativa, feliz, né, feliz. Como é que não vai dar uma... Exatamente. Como é que não vai fazer um acolhimento para essa criança? E claro, muita solidariedade, as pessoas estão acolhendo no abrigo, mas o abrigo é um nome, que eu sempre digo isso, né, às vezes até sou mal interpretado, mas veja bem, o nome abrigo não é o nome correto, porque na verdade é um ginásio de esportes, que não tem o número de chuveiros sanitários, o tamanho da cozinha. Eu vi lá servidores, tinha uma servidora da prefeitura de Eldorado com 28 anos de serviço, fazendo café na hora, e eu conversei muito com ela e ela foi atingida também, porque Eldorado 81% da área urbana foi atingida pela água. 80,8, o Potter foi. A água de 3 metros de altura, a 2 quilômetros do Rio Jacuí, né? Então, um negócio impressionante. E essa senhora atingida estava lá, né, ajudando as pessoas, né, cumprindo sua função. Então, assim, muita solidariedade, claro, que o que aplaca, diminui esse sofrimento, mas ainda com ambientes inadequados. Então, vi
uma família de 2 senhoras, uma das casas dessa família foi arrastada, uma casa de madeira, né? Foi arrastada pela água inteira, a casa, né? Inclusive essa senhora pediu para a prefeitura retirar a casa dela no meio da rua, porque ela foi parar no meio da rua. E tem uma irmã de 54 anos com necessidade especial, e ela estava deitada no colchão, né? No chão, essa senhora de 54 anos, então, isso tudo no mesmo abrigo, né? Você vê a situação no ginásio, gente. Da menina. No ginásio. Exatamente, no ginásio. A menina de 4 anos, abusada pelo pai, com problemas, né, de doenças das mais variadas, com espectro autista, precisando de leite especial. E tu vê no mesmo local, né, uma senhora de 54 anos, portadora de necessidades especiais, deitada, né, no colchão, sem atividade, sem dignidade. A estrutura que fornece a dignidade necessária. Estão alimentados, tem 4 refeições por dia sendo servidos, tem o banheiro, tem o chuveiro, são 3 chuveiros para todos os homens do abrigo. Eu visitei, fiz questão, eu quero entrar no banheiro, vai me levar no feminino. Não, o feminino tá bonito, agora eu quero ver o masculino, que geralmente tende a ser pior. Fui lá, olhei, realmente é uma situação que as pessoas estão ali tentando, né, diminuir essa dor. Não, e que bom que organizaram, que bom, a gente reconhece isso, é maravilhoso. Se não fosse essa estrutura, nós não teria dado conta. Só que imagina, se a casa demorar 1 ano para ficar pronta, vamos pegar a enchente de setembro, tem que ir para algum lugar. Práticas. Primeiro, o tempo, né? O senhor falou ali 40 dias, então em julho essas pessoas já devem estar acomodadas? Seria julho? Não, a gente tem a expectativa. Já começou o trabalho. Nós estamos prontos para montar as casas emergenciais da Acnur que já estão em Canoas. O Exército Brasileiro disponibilizou homens, pelo que a Patrícia está nos informando. A gente quer agradecer o Exército também, que está nos ajudando muito nisso, porque são eles que vão montar as casas. Em 4 horas monta uma, então quanto mais homens o Exército chegar na segunda-feira, mesmo com chuva, nós vamos trabalhar para montar essas casas. Então, a expectativa é, se a chuva não atrapalhar muito, né, porque semana que vem, infelizmente, começa a chover de novo, né, a partir do sábado agora, nós vamos ter nos próximos dias já as primeiras unidades já instaladas, com capacidade de atendimento das primeiras pessoas nesse centro da Refap. Sim, as primeiras sim. Exatamente. Não, e daí tu falasse todas elas... Todas elas... E aí sim, julho. Aí é um tempo mais adequado. Aí, as minhas dúvidas práticas são o seguinte, Kelly. Por exemplo, a gente tem... O senhor deve conhecer aquela casa de passagem Frederico Mendes. Apelidada de casa de passagem Carandiru, que fica na Vila Farrapos, ali é o Maitá, acho que é Vila Farrapos ainda, perto da ponte. Aquelas pessoas, e eu acho importante essa ilustração, porque é o seguinte, aquelas pessoas foram transferidas para lá como uma casa de passagem, seria um espaço provisório no governo do PT ainda, isso faz 20 anos, né? 20 anos. Qual é o meu receio? E essa é a primeira pergunta que eu faço. Tudo que a gente conhece como estrutura provisória, quando a gente fala em política de habitação, aqui no Rio Grande do Sul, tudo, talvez eu esteja generalizando, mas pelo menos tudo que eu conheço virou permanente. Por quê? Porque a casa não sai nunca, porque leva 10 anos, porque o governo para, porque troca de governo, porque muda... Então, a minha primeira dúvida é essa, assim, como a gente não tem políticas de habitação, me parece, secretário, o senhor me corrija se eu estiver errado ou se divergir de mim, que sejam... frequentes, né? Então, por exemplo, esses prédios que a gente tem do serviço público que deveriam ser encaminhados para moradia popular, faz 30 anos que alguns devem ser e nunca avança. Então, quando ocorre uma crise como essa de habitação, coloca um monte de gente no espaço provisório e aí vai começar a se pensar nas casas. Isso pode levar 10 anos, 15 anos. Pelo menos essa é a experiência que a gente tem no Rio Grande do Sul. Como garantir que essas estruturas não vão ser permanentes? Por quê? Porque depois de 5 anos ali, a pessoa faz um puxadinho, aí já constrói um banheiro, faz um novo quarto para o filho novo que chegou, enfim, e se estabeleceram ali, não saem mais. Não, eu concordo contigo que é extremamente vagaroso, tanto é verdade, que ele falou, né, lá no Vale do Taquari até hoje, desde setembro de 2023, não tem um tijolo colocado, não é uma casa, é um tijolo colocado do Minha Casa Minha Vida Calamidade. Nada? Nem um tijolo, não é uma casa, nem um tijolo, essa é a verdade. E as únicas casas que foram entregues até hoje no Vale do Taquari foram as casas provisórias que o governo do estado, junto com o Sinduscom e com as prefeituras de Arroio do Meio e Roca Salles, fizemos o projeto, entregamos essas casas pouco antes da enchente de maio, em Arroio do Meio, e durante a enchente de maio de Roca Salles, as pessoas mesmo entraram nas casas com a nossa autorização, porque estavam naquela situação de perigo iminente. Então, agora, o governo federal anunciou 14 mil casas. Eu entendo como correta essa nova estratégia do governo federal, porque o governo federal está querendo comprar casas prontas, ao invés de construir do zero, que é o que aconteceu
lá no Vale do Taquari em setembro. Então, primeiro, a demora da entrega da casa só fortalece a tese da casa provisória e do centro de acolhimento. Porque se é verdade que o governo federal demora para entregar casas, e de fato demora, só fortalece a necessidade de ter um lugar com mais dignidade, né? Uma dignidade que ofereça as condições humanas para as pessoas poderem morar. A menina lá de Eldorado, a senhora lá que eu falei, as pessoas que estão na BR-290, às margens da rodovia, as pessoas que estão nos ginásios de esportes pelo estado, merecem um lugar mais adequado para morar provisoriamente. Então, só fortalece a necessidade de ter casas para acolher, lugares para acolher, mesmo que emergencialmente. E segundo, essa política do governo federal de agora, ela tende a ser mais rápida, porque eles vão comprar casas prontas. Então, eu reuni lá os construtores e a Caixa Econômica Federal no gabinete de crise do governo do estado, para entender quanto tempo demoraria. Todos os imóveis novos, prontos em Porto Alegre, do Minha Casa Minha Vida, são imóveis privados, que construtoras fazem e tal. Que sabe que o Minha Casa Minha Vida qualquer um pode construir uma casa, tendo condições para isso, e oferecer nos termos do programa para alguém financiar com recursos da Caixa Econômica Federal no faixa 2, ou eventualmente o governo comprar no faixa 1. Então, o governo federal quer comprar essas casas. Nós temos em torno de 500 casas hoje prontas na região metropolitana para entrega, novas, que se enquadram nos critérios do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Se nós pegarmos todo o banco da Caixa de casas que foram recolhidas pela Caixa, retomadas pela Caixa pela inadimplência do pagamento do financiamento imobiliário, aquelas casas que vão a leilão pela Caixa Econômica Federal, nós vamos ter mais em torno de 1.600. Então, quer dizer, nós vamos ter 2.000 casas de pronta entrega agora para compra da Caixa Econômica Federal e repasse para as pessoas. A Caixa está também comprando imóveis seminovos. Então, qualquer cidadão que tem um imóvel em alguma região dessas afetadas que queira vender por até R$190 mil, tem um cadastro aberto na internet para a Caixa comprar. Então, eu acho que vai ser mais rápido, mas ainda assim vai demorar alguns meses, porque perceba... Mas o senhor acredita que essas estruturas provisórias não vão se tornar permanentes? Não, acredito que não, cara. Que a gente tem essa tradição até aqui, porque elas são muito provisórias, elas não conseguem, essas casas emergenciais da Acnur, elas são emergenciais, elas não têm condições de ficar... falar 5 anos, 3 anos. Na casa de passagem Carandiru lá também era para ser bem provisório aquilo. São precárias as habitações lá. E eles estão lá até 20 anos. Só a minha preocupação. Não, é uma preocupação legítima, né, PG? E nós também nos preocupamos com isso, né? Queremos crer que essa anúncio de 14 mil casas que o governo federal fez pelo próprio presidente da República aconteça de maneira rápida. E eu quero reconhecer aqui o esforço do governo federal no sentido de escolher um meio de obter essas casas rapidamente. O próprio presidente Lula, a gente viu nas 4 visitas, em algumas, uma no ginásio lá na Unicinos, ele falava para uma senhora, a senhora vai ter uma casinha. A senhora falava diretamente, tem imagem disso, tem promessa do presidente da República, do governador do estado, enfim, do vice-governador. Deixa eu trazer a Maria Oliveira aqui para a conversa. O que é dar dignidade para esse ambiente? Segurança, enfim, né? Além de, claro, das obrigatoriedades de comida, enfim, né? Maria, traz para a gente um pouquinho que dignidade é essa? O que as pessoas vão receber nesses centros de acolhimento? Nós, enquanto organizações das Nações Unidas, tanto a Acnur como a OIM, que temos esta expertise de gerenciamento de abrigos, trazemos sempre uma visão que é: o abrigo é a casa das pessoas. Portanto, para além de dar os serviços mínimos necessários, as pessoas também têm um papel ativo e um envolvimento das próprias pessoas na própria gestão do espaço. Elas precisam ajudar no espaço. Exatamente. Trabalha-se através da formação também de comitês para organizar da comida, mesmo de limpeza, mesmo para aquilo que seja cada vez mais o espaço como a própria casa, mesmo que temporária, para ser trazido isso. E isso também, essas estruturas também trazem uma estrutura de proteção. Portanto, a grande preocupação, o grande guarda-chuva com que todos trabalhamos é garantir a proteção das pessoas. Seja segurança física, ou seja, que não depende totalmente não provemos segurança, que isso fique claro, mas tratemos da segurança dos espaços, um espaço seguro, e esse entorno seguro também para que as crianças possam estar tranquilas, que consigam ter um acesso à escola. Portanto, tudo isso vai baseado, não tratamos só do espaço e da parte imediata, mas de prover todos os direitos que a população tem de direito. O que a gente que é leigo, ignorante, né, que não conhece, não percebe que precisa ter, por exemplo? Eu tenho uma amiga que disse, eu nunca pensei, onde é que eles lavam a roupa? Eu disse, olha, a gente estava ajudando a mandar a máquina de lavar, porque onde é que as pessoas lavam a roupa? No ginásio lá, como é que lava a roupa, né? É um ginásio, não tem máquina de lavar. Por que a gente não percebe que você, com a sua experiência, ou vocês, enfim, né, sabem que são coisas que precisa, coisas que a gente não olha e digo, não, isso aqui tem que ter.
Eu acho que olha muito para essa parte do dia-a-dia. Se calhar nós pensamos em ter uma cama, um banheiro e alimentação. É como aquele conhecimento que nós temos. Todos têm que ter isso para ter o mínimo, mas não pensamos na parte do dia-a-dia. Tem que ter acesso, por exemplo, à zona. Ou qual é que é a zona? A zona onde está integrada é importante. Porquê? Porque isso vai permitir que tenha acesso a poder ir para o trabalho, a poder manter o seu rendimento de alguma forma, a poder deixar as crianças estudar, casos de saúde, que tenham uma proximidade com o hospital, todo o apoio a nível de saúde mental que uma pessoa tem que ter a nível de primeiro impacto, de primeira resposta a um trauma, porque Maria, isto no fundo é um trauma. Esse é um bom ponto. Essas estruturas provisórias, elas vão ter esses acessos a serviços públicos muito próximas ou dentro delas, como escola, por exemplo, ou casa de saúde, Um ambulatório, unidade de saúde. Assim, nós estamos prevendo posto de saúde, uma unidade avançada de saúde que o município vai instalar. Provisória dentro desse espaço. Dentro, atendimento de enfermeiros, técnico de enfermagem, alguma necessidade imediata e urgente vai ser possível de ser atendida nessa estrutura. E também um órgão de assistência social para poder encaminhar as pessoas, perderam os seus documentos, querem benefício social, ou eventualmente o CAD único, ou eventualmente o encaminhamento ao emprego, né, vagas de emprego e assim por diante. Também a segurança pública fornecida pela Brigada Militar, que já convocou reservistas, né, para apoiar nesses locais, em abrigos. São pessoas, veteranos da Brigada que voltaram a trabalhar. Esse é o ponto que eu queria segurança, detalhar exatamente, depois, não. E também locais que estejam próximos a escolas que possam receber as pessoas. Como a gente não sabe quais estudantes irão para lá, eu vou dar um exemplo concreto. Nas ilhas de Porto Alegre, nós temos 4 escolas estaduais e uma municipal. Todas elas, obviamente, atingidas. Uma delas, a Almirante Barroso, deve terminar de ser limpa nos próximos dias e a gente vai conseguir instalar um ponto de ensino à distância lá para poder, enquanto as outras escolas não são retomadas, ter um lugar para aqueles que não têm condições de ter aulas na internet, tem lá equipamentos, internet. Para os demais das outras escolas, exatamente, são 5 para... São 4 escolas estaduais, nós estamos tratando de escolas estaduais. O município está organizando, não tenho conhecimento claro. se então, para todo mundo poder ir para lá. Exato. Mas porque essa criança que não vai para a escola, o pai e a mãe dela, ou no caso a mãe, não conseguem trabalhar. faz o quê? Né? Exato. E daí tu tem mais um problema. Tu tem pessoas que moravam nas ilhas, com as suas casas destruídas, que estão em abrigos longe das ilhas. Por exemplo, no Centro Vida tem pessoas que moravam nas ilhas. Eu estive lá no Centro Vida, eu conversei com muitas pessoas, inclusive há venezuelanos lá no Centro Vida também acolhidos, e que moravam nas ilhas. Então, o que acontece? Eventualmente, nós vamos precisar montar uma escola de campanha em algum desses locais. Isso não está descartado. Como é que essas crianças vão para aula se é lá na ilha e elas estão aqui? A gente vai tentar reorganizar a rede. Então, primeiro vamos saber quem são as pessoas. Sabendo as pessoas, quantos estudantes tem da rede estadual. Sabendo quantos estudantes tem na rede estadual, quais escolas que estavam matriculadas. Então, a gente ou reorganiza a rede próximo ao local do centro humanitário que estarão instaladas, ou a gente instala uma escola de campanha dentro do local para essas pessoas. Então, são 2 possibilidades, com preferência para a primeira, porque, por óbvio, você tem escolas estabelecidas, cria vínculo com a comunidade escolar e tem mais estrutura para poder receber esses estudantes.